Olá, como vai? É com imensa alegria que nós iniciamos este encontro especial, que é o encerramento do nosso ano letivo de 2025 aqui na Uniaselv. É uma pausa consciente na rotina para pensar, sentir e também questionar. Hoje nós temos a honra de receber a Viviane Mosé, uma das vozes mais potentes da filosofia brasileira contemporânea. Ela é poetisa, psicóloga, especialista em políticas públicas de educação, e a Viviane nos convida a olhar o mundo de forma mais humana e, sobretudo, mais viva. A Mosé não fala apenas sobre filosofia. Ela a transforma em experiência. Sua palavra nos tira do automático, incomoda com delicadeza e reacende em nós a pergunta essencial: o que estamos fazendo com a nossa vida, com os nossos vínculos e com o tempo que nos foi dado? Nessa Masterclass, não buscamos respostas prontas, nós buscamos um movimento, buscamos aquilo que a autora chama de pensamento encarnado, a filosofia que desce do pedestal e se senta à mesa com a gente, que olha para a sala de aula, para as relações, para a cidade e para o corpo e pergunta: onde é que está o sentido? Onde mora a experiência? Que este seja um convite para reaprender a escutar, reaprender e perguntar, e talvez reencontrar o que há de mais humano em nós. Com vocês, a Viviane Mosé, que nos ensina que pensar também é um ato de afeto e que a educação é a arte de abrir mundos. Olá, pessoal da Uniaselv, é um prazer enorme estar com vocês aqui hoje, nesta Masterclass de encerramento desse ano de 2025. Esse trabalho vai tratar da relação da educação com a vida, porque, de fato, a importância da educação para o mercado, para a gente ter um trabalho, ter um emprego, isso sem dúvida a gente sabe que existe, né? Então, sim, a educação é importante para isso, mas é muito mais do que isso. Então, eu vou traçar um cenário mais amplo, que, na verdade, fala da importância da educação para a vida, não apenas para o mercado. De que maneira ela é um impulso para uma vida melhor, em todos os aspectos. Para isso, eu vou falar para vocês algo que não é comum. Em geral, os nossos estudos históricos, antropológicos, sociológicos e até filosóficos, eles começam do Egito, da Mesopotâmia ou da Grécia. Às vezes a gente estuda um pouco de pré-história, mas tudo isso passa muito rápido. Só que essa compreensão da trajetória da espécie humana na Terra, ela é cada vez mais necessária. É importante que a gente entenda quem é o ser humano, como ele se relaciona com esse planeta desde o seu princípio, né? Então, inicialmente, é preciso que a gente entenda isso, porque nós vivemos um momento de crise civilizatória. A nossa civilização vive uma crise, e todos vocês sabem disso tanto quanto eu. Primeira questão, nós temos uma crise ambiental grave, a gente viu isso na pandemia, a gente assiste todos os dias o mar, o vento, as chuvas, tudo isso causando muita instabilidade e medo. Isso decorre, a gente sabe, de uma relação que nossa civilização estabeleceu com a Terra, que é uma relação de, infelizmente, de destruição, de uso, não é? De aproveitamento, mas que não tem sido sustentável, né? Então, a gente tem produzido desequilíbrios ambientais pelo modo como a gente está ocupando a Terra, pelo desrespeito que a gente tem tido pelo chão. Então, as nossas buscas de praticidade, de objetividade, às vezes deixam de lado questões que são fundamentais, que são necessárias, né? Como a preservação desse planeta tão incrível, que na verdade é um animal, um vegetal, um mineral ao mesmo tempo, e que nos acolhe. É preciso que a terra seja alimentada, porque nós dependemos dela, né? Nós vivemos nesse planeta. Então é preciso que esse planeta seja respeitado para que a nossa vida humana tenha uma relação com a terra de sustentabilidade, de retroalimentação e de amor.
Além da crise ambiental, a gente tem também uma crise socioeconômica, de aumento de desigualdade, de fome, no mundo todo. Isso é muito triste, né? As pessoas precisariam ter o direito de habitar esse planeta, tendo cada um o direito à terra, né, ao alimento, ao trabalho, e não é exatamente isso que acontece, infelizmente. Nem sempre tem trabalho para todo mundo e nem sempre as pessoas são respeitadas como deveriam, né? Então, há uma crise, sim, socioeconômica, uma crise de poderes, mas a crise mais grave que nós vivemos nesse século é a crise humana. Infelizmente, os humanos estão numa crise ainda mais grave do que o ambiente, porque se nós temos uma crise ambiental acontecendo e a gente tem pessoas jovens, como a maioria de vocês, pessoas jovens, adolescentes, crianças, especialmente, entrando nesse jogo que eu chamo de civilizatório, com alegria, com disposição, a gente muda as condições. A gente usa a tecnologia para recuperar o meio ambiente e tudo isso se resolve. Então, nós temos saídas para a crise ambiental. Temos, por meio da tecnologia, podemos recuperar o fundo do mar, podemos recuperar as plantas, os animais, até clonagem a gente já conseguiu fazer, né? Então, se nós temos condição de recuperar a terra para que a crise ambiental não seja tão grave, e não faça destruições como está fazendo, temos sim condição de fazer isso. Mas o que nós não estamos tendo são pessoas animadas. Então, eu vou traçar um quadro para vocês da gravidade da crise humana. E é aí que eu quero tocar o coração de vocês, de todos nós, sabe? De nós humanos. Veja só. A Organização Mundial da Saúde anunciava, já no iniciozinho do século XX, muito antes da pandemia, que a depressão seria a doença mais incapacitante do século XXI. Por quê? Porque quando uma pessoa está deprimida, ela deprime as pessoas ao redor. É muito difícil para a família, para os amigos. E a Organização Mundial da Saúde tinha uma certa razão. Só que tudo isso cresceu com a pandemia, com o isolamento, tudo isso produziu muita tristeza nas pessoas. Então, hoje, nós temos uma civilização, uma sociedade basicamente triste, deprimida e dependente de uso de medicação psiquiátrica desde que acorda até a hora que vai dormir. Só que essa crise humana de depressão, vocês sabem isso, né? Todo mundo sabe, a situação da saúde mental no mundo é muito grave, mas além disso, nós temos um outro dado que é muito triste, que é crianças e adolescentes e jovens em depressão, em automutilação e, infelizmente, muitas vezes tirando suas vidas. Esses índices são alarmantes. O que é necessário entender é que muito, eh, de um modo muito honesto, como uma profissional da saúde, eu fui psicanalista por mais de 20 anos, atendendo em consultório, já trabalhei em hospital psiquiátrico, e o que eu trago para vocês é a, há a possibilidade de enxergarmos a vida de outro jeito? O modo como nos relacionamos com a sociedade, com os nossos corpos, com as amizades, com o amor, tem sido destrutivo para nós e para as pessoas também. A emergência das tecnologias, a virtualidade, o uso dos celulares, dos computadores, tudo isso foi criando uma situação de isolamento, de sofrimento, de solidão. Essa é a situação, infelizmente. Mas tem saída para isso? Com certeza tem saída para isso. Várias saídas para isso. É por isso que eu estou aqui. E essas saídas todas, elas dependem da educação. Mas não é só da educação tecnológica, como eu disse para vocês, o nosso conhecimento técnico. Ele é maravilhoso, o nosso conhecimento técnico. Tanto que a gente conseguiria recuperar o fundo do mar, limpar o mar. Nós temos como produzir tecnologias limpas e sustentáveis. Então, a educação técnica, operacional, sabe? Que forma engenheiros, médicos, tanto que, por exemplo, em relação aos médicos, a maioria das doenças
já não mata pessoas. O que mais mata pessoas no mundo é acidente de trânsito, para vocês terem uma ideia. Acidentes em geral. Por quê? Porque a gente tem conseguido, pela medicina, fazer grandes curas. Isso é lindo, né? O câncer, que era uma doença que era terminal quando a gente tinha câncer há 50 anos atrás. E hoje não é isso. Com diagnóstico precoce, a gente consegue curar. Então, não é o conhecimento técnico que está deixando o nosso mundo como está, mas é o conhecimento do humano, do psiquismo humano. É a relação da vida que não está boa. Então, eu vou mostrar para vocês como, quer dizer, antes de mostrar como, eu vou fazer uma pequena trajetória da espécie na Terra, porque vai nos ajudar a entender isso. Mas a educação, quando a gente estuda coisas, seja o que for, matemática, história, geografia, português, ou numa universidade de medicina, de psicologia, de filosofia, de engenharia, seja o que for, todo o conhecimento, ele abre portas humanas e precisa abrir. E a gente, como estudante, precisa utilizar esses conhecimentos que a gente recebe como chaves para abrir portas, portas do coração, portas do amor, portas do relacionamento, portas da vida. O ser humano, ele não é só um ser material que tem um corpo físico, pernas, braços, olhos, boca. Não é só isso. Nós não somos só uma presença física, nós temos um psiquismo. E esse psiquismo está no nosso pensamento, né? Na nossa fala. Então, veja, eu estou aqui falando palavras com vocês. Palavras. Essas palavras estão no dicionário ao todo, né? Mas o que são palavras? São sons que eu estou trazendo. Cada som tem um sentido. Então, quando eu falo para vocês a palavra mãe, por exemplo, ou quando eu falo a palavra terra, que é o nosso planeta, no sentido do planeta, nós ganhamos nisso aí. Eu vejo a mãe, eu sinto a mãe só de falar. Então, por exemplo, eu estou aqui numa sala falando com vocês. Se eu falo a palavra elefante, é quase como se um elefante entrasse aqui na sala, porque eu vejo esse elefante. Olha que bonito. É um som, é uma palavra, é uma virtualidade, a palavra, a linguagem, e ela torna isso presente e vivo. Quando a gente fala, a gente cria realidades. E a palavra é virtual. O que é virtual? Pensa, o que é virtual? Pensa na internet, né? A internet é virtual. O que tem na internet? A internet tem imagens e sons. Ela tem as nossas presenças por meio de imagens que são captadas por câmeras fotográficas ou de vídeo. Ou seja, tudo que está na internet não é presencial, não tem corpo. Isso é um retrato, é um desenho, né? Isso é virtual. Virtual é um mundo onde os corpos não estão ali, está a foto desses corpos, os vídeos desses corpos, né? O que é que tem no meu pensamento, por exemplo? Se eu paro para pensar, especialmente falando também, mas para usar a referência do pensamento, quando eu estou pensando, eu estou num tipo de internet, entendeu, gente? O nosso pensamento, ele não tem corpo. Você vai onde quiser. Eu posso pensar de coisas que eu nunca vi. Eu nunca fui à África e posso pensar na África. Eu posso pensar numa coisa que eu inventei. Então é impressionante a grandeza dessa virtualidade em nós. Nós temos pensamento, palavras, pensamento e consciência. Consciência é uma coisa que eu estou falando aqui com vocês e eu tenho uma consciência que sou eu mesma, virtualmente, dizendo para mim, Viviane, não demora demais nesse começo. Você tem muita coisa para falar. Então, enquanto eu estou falando, algo em minha memória fala comigo e eu devolvo para vocês aquilo. Então, enquanto eu estou falando, eu estou pensando e a consciência fala comigo. Tudo isso, gente, é humano. Então, para você ser um ser humano inteiro, é preciso que, além de estar aqui agora, sentada nesta cadeira, tomando um cafezinho que está aqui do meu lado, tem um suquinho aqui do meu lado, ao mesmo tempo que eu sou essa presença, eu sou esta virtualidade. A educação, de um modo mais amplo, ela não começa na escola, ela começa no colo da sua mãe, do seu pai, dos seus tios, convivendo com seus irmãos, com seus vizinhos. Isso é educação, a gente chama de educação não escolar. Essa educação nos faz ter hábitos. Então, se você nasce no Brasil, você tem uma educação não escolar de um modo.
Se você nasce no Afeganistão, você tem outro modo. Mas mesmo no Brasil, eu conheço o Brasil muito bem, fazendo palestras, viajando. Se você nasceu no interior do Paraná, você tem um tipo de educação. E se você nasceu no Amazonas, por exemplo, no estado do Amazonas, você vai ter nascido na floresta amazônica, você é um ser ribeirinho de uma floresta, você tem outro tipo de educação e compreensão. Porque você precisa entender, sendo um ser ribeirinho que mora no interior do Amazonas, você precisa conhecer sobre cobras, sobre insetos, sobre mosquitos, mais do que outras coisas. Se você está morando no Rio Grande do Sul, você tem outro conhecimento. Então, isso é bonito, isso é belo, e é isso que nos compõe. A educação, ela não nos compõe apenas racionalmente, né? Nesse sentido que eu estou falando agora. Ah, eu tenho que aprender dos insetos. A educação nos ensina do amor. A gente aprende a amar, a gente aprende a alegria, né? Então, se você nasce numa casa triste, triste porque, infelizmente, as pessoas estavam num momento ruim, financeiro, às vezes de separação de família, né? Às vezes de conflito, às vezes de doença ou de morte. Tudo isso pode acontecer numa família, quando a gente é pequeno, quando a gente é criança. Isso pode ter criado um ambiente. Por isso existe a psicologia, porque você, através da psicologia, da psicanálise, você retorna lá, tudo no virtualidade, no pensamento. Você retorna por meio de processos terapêuticos para pensar o que me aconteceu, o que me dá essa dor, por que eu ando com essa tristeza, porque às vezes está tudo bem na sua vida e você tem dor no coração e não entende por quê. Isso tudo depende de um aprendizado sobre nós mesmos. Então, veja, tem uma educação não escolar, que é a educação que ensina na família, na rua, nos amigos, né? E já na escolinha também, mas também na família, no convívio, no bairro, nos ensina coisas práticas, como atravessar uma rua, como tratar uma pessoa, como ser gentil, tudo isso a gente aprende. Isso é fundamental. E tem esse outro que eu estou dizendo agora, que chama autoconhecimento. Eu tenho que me conhecer, né? Entender a minha história, onde eu nasci, por que eu sinto do jeito que eu sinto, porque eu me sinto mais tímida ou mais solta, porque eu trago essa dor no coração. Tudo isso é fundamental. E tudo isso, gente, é educação. Sabe, ainda vou chegar na faculdade, ainda vou chegar na universidade, que é fundamental, mas eu estou começando para dizer para vocês que educar-se numa universidade é dar continuidade a uma educação que acontece desde o dia que você nasce, meu bem. Meus bens, nós não nascemos prontos. Isso é a grandeza humana. Um cachorro, vou falar de cachorro não, porque cachorro ele é doméstico e se parece muito com a gente. Pensa um cavalo, né? Isso a gente vê na internet fácil. Um bebê cavalo, quando nasce, ele acabou de nascer, de sair do corpo da mãe, ele demora minutos para ficar de pé, andar e já se mover, entende? Esse cavalo, ele vai ficar ali do lado da mãe, claro, vai mamar na sua mãe, vai se alimentar do corpo da mãe, como todos os animais mamíferos, mas não é só isso. Ele já tem instintos estabelecidos que definem quem ele é. Mas nós humanos nascemos abertos, vocês entendem? Nascemos abertos, nascemos amplos. Nós não temos tantos instintos. A gente tem também muitos, mas não cobrem a nossa vida. Nós nascemos, vou dar um exemplo: um cachorro, um cavalo, ele já nasce basicamente pronto. Se a mãe dele desaparecer, ele tem uma chance de sobreviver, alguma, pequena, mas tem alguma, de comer um capim, de não mamar. Ele tem um instinto que pode salvá-lo, até pode. Mas veja, nós humanos ficamos 9 meses no corpo da nossa mãe. Quando a gente nasce absolutamente frágil, não é? O que é um bebê recém-nascido? Absolutamente frágil. Ele não tem a mínima condição de sobreviver sozinho, a mínima condição. Esse bebê, ele vai precisar de uma educação familiar que vai durar no mínimo 5 anos. Eu estou sendo ainda boa para dizer o seguinte, que uma criança de 5 anos, e a gente tem algumas histórias raras, mas tem, de crianças de 5 anos que conseguiram sobreviver
estando sozinha, sabe? Ela já consegue ver o perigo, mas óbvio que a chance dela não sobreviver é enorme, enorme. Mas eu estou falando 5 anos, no mínimo, porque uma criança de 3 não tem nenhuma condição de sobreviver sozinha, né? Então, gente, vocês vejam, nós humanos somos seres que precisam ser educados para sobreviver. Então, a educação começa muito cedo na nossa vida. E às vezes, essa educação, ela vem de um modo torto e nos faz viver coisas e a gente segue com coisas que a gente tem que consertar. Então, não só eu tenho que aprender, mas eu tenho que rever o que eu aprendi quando criança, da família, dos amigos e das situações. Infelizmente, nem todas as famílias têm condição ou querem produzir esse conhecimento para os seus filhos. E muitas crianças são abandonadas, não sem família, às vezes com a família, mas sem ninguém que as cuide, né? Então, isso é a diversidade do ser humano. Mas mesmo alguém que teve todo mundo do lado, que foi protegido, também tem, porque uma pessoa super protegida ela também cria problemas para ela mesma e para os outros, vocês estão entendendo? Todos nós, os muito protegidos, os pouco protegidos e os desprotegidos, todos precisamos nos educar. Bom, estamos na educação humana, estamos aprendendo tudo isso e vamos crescendo, não é? Até que num determinado momento a gente precisa escolher um rumo. Eu vou continuar essa história. Eu vou continuar essa história ainda desse jeito. Veja só. A espécie humana, ela nasce no corpo da mãe. Ela nasce e precisa de 5 anos para conseguir algum grau de autonomia e poder existir. Então, primeiro, ela nasce, ela se alimenta do que a mãe se alimenta enquanto está na barriga da mãe. Depois, ela se alimenta do peito da mãe, que dá leite. Se não é do peito, a mãe ou o pai vai trazer um leite para essa criança, uma papinha para essa criança e vai alimentá-la. Depois, essa criança começa a andar. Quando ela anda, ela começa a ganhar autonomia. E depois, ela vai ficar grande. E ela vai se tornar adolescente. E aí, ela vai dizer: todo adolescente faz isso. O adolescente, ele olha e diz: eu não concordo, né, com você, briga com os pais. É natural que o adolescente faça isso. E nós, pais, temos que ter alguma paciência. Por quê? Porque essa criança, ela nasceu acoplada ao corpo da mãe e aos valores. Então, ela faz o que a mãe, o pai e a família determinam. Só que se ela fizer isso para sempre, ela nunca vai ter autonomia. Ela vai morar com os pais a vida inteira e vai depender dos pais. Para essa pessoa, gente, ir para o mundo, ter um trabalho, ter um relacionamento, ter uma família, ter filhos e pagar os seus impostos, que é o que termina, ou começa, né, o cidadão, para que isso aconteça, esse adolescente, ele tem que dizer não para a família e depois dizer sim, você entende? Diz sim no aspecto, diz não, ele fala, não, eu quero fazer do meu jeito. E aí ele vai seguir o seu caminho e, de preferência, em harmonia com sua família, né? Que é o ideal. Diz não apenas para se fortalecer e até para rever, porque as novas gerações se transformam. Entende o que é educação, gente? Olha o que é educação, gente. As gerações novas, elas lidam com problemas que as antigas não tiveram. Hoje, a gente está lidando com inteligência artificial que está vindo, entende? E eu, que tenho 60 anos de idade, 61, eu peguei o mundo sem internet. Então, meu filho, ele sabe coisas que eu não sei. Eu tenho que aprender com ele, mas é muito incrível como a vida humana exige educação, conhecimento, exige isso. Não é uma escolha. Para sobreviver, a gente precisa aprender. A gente não nasce sabendo. E aí, o que acontece é que, se eu sou um adulto, se eu estou buscando a minha trajetória, que é o caso das universidades, que é o caso de vocês. Se eu estou numa universidade e buscando, primeiro, tenho clareza e calma no coração, quando você pensar assim, eu estou fazendo esse curso, mas será que eu vou conseguir trabalhar? Será que vai dar certo? Será que quando eu formar eu vou ter trabalho? Essa pergunta é natural. Todo mundo se faz. O medo de formar, o medo de concluir, não ter trabalho. Não é que não vai ter trabalho, é que o medo é que é natural. Como eu disse para vocês, somos seres frágeis e a gente está aprendendo. Então, é esse medo que está aqui dizendo: será que vai dar certo? Será que ano que vem eu vou conseguir terminar? Será que eu vou dar conta? A gente só precisa seguir adiante, porque
A gente precisa ter um investimento nas coisas, mas o resultado depende de uma infinidade de outras coisas que não estão no nosso controle, né? Então, a gente teve uma pandemia, por exemplo, muitas pessoas com eventos, com trabalhos, com coisas tiveram que cancelar, porque simplesmente não pôde. Então, a vida traz essas coisas. O que acontece quando acontece uma pandemia? A gente tem que reaprender a viver. Antes íamos para a rua, tínhamos amigos, trabalhávamos, ficamos 2 anos em casa. Quem conviveu bem com a pandemia e não adoeceu na pandemia, não digo de Covid, mas de doenças mentais, é porque conseguiu reaprender a estar no mundo. A gente não sabia ficar em casa e a gente teve que aprender. A gente não sabia usar a internet para se relacionar e a gente teve que aprender porque a gente não podia sair de casa, né? A gente teve que aprender a lidar com aquele medo que tinha de contaminação. A gente teve que aprender. Hoje somos pessoas mais maduras em relação a isso. Ah, professora, o mundo não se tornou melhor por isso. Se tornou melhor e se tornou pior. Isso não está no nosso controle, mas tenha certeza que muitos aprendizados vieram da pandemia. Por exemplo, o uso da virtualidade. Isso está cada vez melhor. A educação à distância, no começo, era estranho para as pessoas, sabe? Ai, mas você vai estudar pelo computador? Nossa, mas vai fazer faculdade virtual? Hoje a gente sabe que é completamente possível. Completamente possível. A tela, ela passa conhecimento e ela passa para vocês agora não apenas o conhecimento que eu estou passando, ela passa o meu tom de voz, ela passa o meu olhar para vocês. Entende? Isso é afeto, isso é carinho. E tudo isso é possível de ser transmitido. Então, são aprendizados, gente. A vida humana na Terra é feita de aprendizados constantes, constantes, diários. Aí a gente entra numa universidade e começa a estudar coisas, tem algumas coisas que nos agradam profundamente, e a gente estuda aquilo com o coração quente, porque aquilo é bonito, porque aquilo nos abre portas. Tem coisas que a gente aprende que não abrem tantas portas, mas que são muito necessárias, e a gente tem que aprender aquilo com calma, com tranquilidade, que apesar de não ser a coisa que eu mais gosto, é necessária para outras coisas, né? Então, é preciso que a gente tenha essa, essa benevolência, essa compreensão com a gente mesmo, com o nosso desânimo, com a nossa falta de iniciativa, muitas vezes. A nossa variação psíquica é grande, como eu disse a vocês. Sou psicanalista e trabalhei muito tempo com isso. Então, se tratem bem. Uma parte, antes de eu continuar. Se tratem bem, se deem carinho, não se cobrem tanto. Se levem para passear, sabe? O que que eu digo se leve para passear? Não se agrade só comprando presentes, porque eles em geral custam caro, e para comprar coisas a gente tem que trabalhar mais para pagar e faz dívida. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando para você ser gentil com você mesmo. Às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta. Às vezes a gente tira uma nota boa, a gente tira uma nota ruim. Às vezes a gente tem ânimo, às vezes não tem. Isso faz parte do humano. Então tenha carinho com você mesmo, com você mesma e diga apenas para você mesmo: eu vou continuar, eu vou seguir adiante sempre, sempre, porque novos aprendizados virão e eu me tornarei uma pessoa mais madura. Tem gente, eu vou citar um exemplo para vocês. Tem algumas pessoas que não entraram na universidade, não fizeram uma universidade, mas sozinhas conseguiram entrar no mercado de trabalho, fazendo um outro trabalho, ou um empreendedorismo, ou um emprego, de algum modo, e até ganham bem, e até pagam suas contas. Mas, infelizmente, a falta desse conhecimento, que é essa experiência na universidade, faz falta para essas pessoas. Como eu disse para vocês, a experiência de universidade, de estudos universitários, esses conhecimentos nos amadurecem como pessoas. O nosso raciocínio, a nossa capacidade de pensar, ela precisa ser estimulada tanto quanto o nosso corpo. Muitas de vocês vão à academia, ou fazem caminhadas, ou fazem exercício em casa. Por quê? Porque o corpo precisa se exercitar para ele estar bem.
e o nosso pensamento também. Como eu disse, a gente não é só corpo, a gente também é virtualidade, pensamento, consciência. Assim como eu preciso desenvolver o meu corpo, eu preciso desenvolver e sofisticar o que em mim é consciência, pensamento, raciocínio. Se eu estou pensando no meu relacionamento afetivo, no meu casamento, no meu namoro, na minha relação com filhos, com amigos, se eu estudei um pouco de literatura, se eu estudei história, se eu estudei filosofia, se eu estudei um pouco de arte, sabe? Tudo isso ajuda a minha capacidade de resolver os meus problemas, porque isso faz com que o meu pensamento se torne mais sofisticado. E um pensamento sofisticado, ele atinge níveis que um pensamento rasteiro não. Então imagina alguém chega, o seu filho, sua filha, se um dia você tiver, ou se já tem, né? Chega para você, seu marido, sua mulher, um amigo, uma amiga, e te conta alguma coisa. Então, se você é uma pessoa muito prática, muito objetiva, você já ganha dinheiro, já paga suas contas, é isso que te importa, será que você vai conseguir ouvir as pessoas, né? Ouvir de um modo sofisticado, pensar no que ela está te falando e devolver isso, isso é fundamental para que a gente possa existir. Então, sofisticar o raciocínio, eu diria para vocês que faz parte do destino da espécie humana. Destino não é o destino traçado por Deus. É o destino, em que sentido que eu estou dizendo? Não estou dizendo que Deus não existe, não traçou destino, não estou falando isso. Eu estou dizendo apenas que eu estou falando de destino que não é o destino individual, é o destino da espécie. A espécie humana é aberta, o que complementa o excesso de instintos que os outros animais têm, que a gente não tem, o que complementa isso é o pensamento, é a nossa virtualidade, é a nossa capacidade de conhecer que vai sendo desenvolvida. Quanto mais a gente desenvolve a nossa capacidade de conhecer, de pensar, mais a nossa vida como espécie se amplia e melhor se torna a capacidade de viver. Exemplo, uma pessoa, ela ganha muito dinheiro, ela se torna muito famosa. Vou dar um exemplo, por exemplo, tem gente que diz assim: "Ah, eu queria ser um influencer digital, que de um dia para outro faz um conteúdo e ganha milhões. Eu não quero estudar, eu não quero me desenvolver, que isso é chato. Eu quero é ser um influencer digital." Ah, então tá. Primeiro, poucos conseguem, né? Muitos tentam. Então é uma roleta russa. Você não sabe se aquilo vai dar certo ou não. Mas mesmo quando dá, eu vou dar um exemplo que eu gosto de uma pessoa que eu gosto muito. É um querido, inclusive ele me segue, comenta as coisas que eu publico. Eu não o conheço pessoalmente, mas eu vou dar um exemplo. O Whindersson Nunes. O Whindersson nasceu no Piauí, era um garoto pobre, é um menino extremamente talentoso e que, por meio dos seus conteúdos publicados, ele ganhou milhões e milhões, né, em dinheiro e ele é muito famoso. O Whindersson Nunes acabou de sair de uma das suas internações psiquiátricas por depressão. Ele já teve várias. O Whindersson, numa conversa, entrevista, vocês podem acompanhar, ele fala da dor que ele sente, profunda. Então, veja só, eu não estou dizendo o qual é o problema dele, não, eu não conheço pessoalmente, eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que adquirir poder, fama e dinheiro não é tudo. É preciso que a gente construa uma trajetória sustentável no mundo. E ter muito dinheiro e muito poder não necessariamente dá bem-estar. Outro exemplo é Gisele Bündchen. Gisele Bündchen é uma mulher belíssima, considerada uma das mulheres mais belas do mundo, é a modelo mais paga da história. Ela tem dois filhos, teve o terceiro agora, mas quando ela tinha dois filhos, estava casada com o marido ainda, o primeiro marido, estou falando de 10 anos atrás, essa menina escreveu um livro sobre depressão, sobre síndrome do pânico, e ela conta que ela estava no oitavo andar de um prédio e ela pensou em se jogar desse prédio porque ela sentia angústia profunda. Gente, se a Gisele Bündchen, maravilhosa, linda, que tem família, no momento estava bem com o marido, tinha filhos, não era esse problema. Ela não tinha problemas objetivos, mas ela pensou em se jogar da janela. Se ela pensa isso, imagina a gente, né? Que não tem isso tudo. Então, vamos entender do que nós precisamos. Sim, nós precisamos ter uma universidade, nós precisamos, sim, com certeza absoluta precisamos ter uma profissão para a gente ser respeitado no mercado de trabalho, né, para a gente ser considerado com diploma universitário. É lindo ter uma profissão que a gente estudou para ela, é lindo poder contribuir com o mundo, com as pessoas, ganhar dinheiro para isso.
Isso é maravilhoso, isso é digno, isso é lindo. Mas, ainda além disso, a universidade te dá mais coisas. Ela te dá mais coisas. A universidade te dá essa compreensão da vida humana, da história, do mundo. E o conselho que eu dou para vocês é que cada vez que vocês estudarem, pensem no que eu falei no próximo ano, estudem com clareza, pensando sempre imediatamente de que maneira eu vou usar isso para a minha vida? De que maneira esse conteúdo pode me ajudar? Porque, a princípio, parece que não, sabe? Ah, eu estou estudando isso aqui, mas é besteira? Não, pensa, pensa e use, entenda, estude com amor. História, estou falando de história, porque eu sei que nos anos iniciais a gente estuda um pouco ainda de história, mesmo na universidade, sabe? Independente do seu curso, literatura, filosofia, as áreas técnicas, objetivas dos diversos cursos que vocês fazem, tudo isso, ele precisa servir, gente, para melhorar a nossa vida no mundo. E ele precisa servir para melhorar o mundo. Cada um de nós não pode mudar o mundo, porque o mundo é enorme. Então, assim, eu vou mudar o mundo? Não. Mas eu tenho que fazer com que a minha trajetória no mundo seja uma trajetória afirmativa, que o meu exemplo de vida seja exemplo para outras pessoas, exemplo de respeito à terra, à natureza, porque isso é fundamental. É fundamental. Respeito aos outros seres humanos. Vocês sabem o quanto isso é fundamental na guerra que a gente vive, né? E respeito a si mesmo. A vida que a gente tem hoje virtual na internet, ela é muito recente, muito recente. E a gente ainda não está sabendo lidar bem com isso. Então, nós vivemos num mundo virtual em que todo mundo quer agradar os outros. Então, uma pessoa quer agradar alguém, a outra quer agradar alguém. Então, todo mundo quer agradar alguém, que quer agradar alguém, que quer agradar alguém. Mas quem vai chegar a esse fim? Não tem fim. Acaba que ninguém fica agradado. Então, será que eu tenho que viver para agradar os outros? Eu tenho que viver para ter uma roupa, um sapato, uma casa, para fazer foto, para publicar na internet, para ter milhões de amigos? Ou será que eu preciso de amigos verdadeiros, honestos, que estejam comigo, partilhando a vida comigo? Será que eu preciso ter essas roupas para publicar? Ou eu preciso ter roupas que eu me sinta bem? Eu me sinta bem. Então, não é agradar os outros, é tentar construir uma vida sustentável. E essa vida sustentável, ela implica numa profissão, sem dúvida nenhuma, ela implica mais do que no dinheiro que essa profissão pode te dar no mercado, ela implica na dignidade que essa profissão está te dando, sabe? E dizer, eu sou professora, eu sou psicóloga, eu sou enfermeira, sabe? Enfim, independente do curso, todos os cursos são altamente necessários e belos. Então, eu estou falando para vocês de dignidade, de amor, amor por si mesmo, e não de ficar só agradando os outros, mas de buscar se satisfazer com coisas reais. Bom, eu vou começar a finalizar contando uma história que eu ia contar no começo e vou começar a contar agora porque eu acho que vai fazer mais sentido. Veja só, o que eu estou tentando mostrar é, primeiro, e como eixo, né? Qual é o eixo? É, nós humanos nascemos com poucos instintos. Nós não nascemos prontos. Então, nós somos seres para serem educados por princípio, por nascimento. Se não há educação, não há vida humana, não há sobrevivência. Se ninguém ensina essa criança a ser um ser humano, ela não será. Tem uma história muito antiga que eu estudei na universidade, que é a história de Amala e Kamala, duas crianças que foram criadas por lobos, porque não sei se a gente não tem clareza se os pais abandonaram, mas provavelmente os lobos, assim como os gatos, pegam pelo pescoço, né, os animaizinhos e carregam. Então é possível que lobos tenham carregado dois bebês e levado como se fossem filhos. E essas crianças foram encontradas, tipo com 10, 12 anos, eram irmãs, até onde eu sei, e elas foram encontradas com 10 anos, tendo vivido 10 anos no meio dos bichos. Isso tem muitos anos, mas vocês procurem na internet ou procurem saber que vocês vão encontrar essa história. Quando levaram essas crianças, os psicólogos tentando adaptar essas crianças, elas viam no escuro, não no claro, porque os lobos vivem mais à noite, então elas desenvolveram a visão do escuro mais do que do claro. Essas crianças uivavam como lobos, essas crianças não choravam,
como nós choramos normalmente, não se emocionavam como a gente. Então, elas foram criadas por lobos e elas se pareceram muito com lobos. Aí elas tiveram um processo, aos poucos foram se adaptando, aprenderam, mas nunca conseguiram serem crianças absolutamente como as outras. Esse exemplo é muito usado na psicologia, exatamente para mostrar o que eu estou falando para vocês. Nós somos seres da educação. Então, se uma criança precisa da educação, um velho precisa. Uma pessoa de 70 anos precisa. Hoje a gente tem muitas pessoas de 50 anos entrando na universidade e é lindo isso, porque a vida não acaba enquanto a gente não morre. Se estamos vivos, somos humanos e somos humanos, precisamos aprender. Aprender, por exemplo, a usar o computador, os mais velhos, né? Aprender essa inteligência artificial que está vindo, aprender novas perspectivas, sabe? Precisamos ser seres humanos do presente. Eu tenho 60 anos e tenho pouca paciência quando um amigo diz: Ah, mas a juventude hoje é horrível. Ah, mas antigamente, na minha época, eu não sou essa pessoa e isso não é sustentável. Eu estou aqui com vocês, apoiando e vivendo vocês nas diferentes idades que eu sei que vocês têm. Isso tudo é muito lindo. Então, a gente tem que aprender e não ficar velho. Ah, não uso celular, sou contra. Você vai ficar sem celular, você não está no mundo, né? Então, aprender é lindo, é gostoso, é prazeroso. Não usem como uma obrigação. Não façam como uma obrigação. Façam como. Sabe como vocês devem fazer isso? Como expansão, expansão da alma, expansão da vida. Quanto mais a gente aprende, mais a gente vê longe, mais a gente é sofisticado, sabe? Eu venho de uma família muito simples mesmo, muito suburbana, pobre, de Vitória do Espírito Santo, com muito pouco dinheiro. Mas eu aprendi desde criança, meu pai e minha mãe, que não tinham muita escola, nenhum dos dois fez universidade, mal chegaram ao ensino médio. Minha mãe nem chegou, meu pai sim, mas minha mãe nem isso, fez só os primeiros anos, até o quarto ano. Mas a minha mãe e meu pai tinham paixão por educação, paixão por conhecimento, sabe? Por isso eu sou uma filósofa, uma professora. Porque em minha casa, na hora do almoço, a gente discutia coisas que tinham aprendido na escola e conversava na família. Então, eu venho dessa coisa e tenho clareza de como a educação nos faz bem, independente do dinheiro. Independente do que essa profissão pode trazer como dinheiro, e ela pode trazer dinheiro, sim, pode te colocar melhor no mercado. Nós vemos nesse momento uma situação de pleno emprego em muitas cidades. Nós não estamos no momento de desemprego, pelo contrário, nós estamos no momento de menor desemprego da história. Quando isso acontece, mais ainda o trabalho exige pessoas com formação. Então, tenham certeza, sabe? Vocês vão encontrar um mundo em que vocês vão conseguir trabalhar, vão conseguir se colocar e com certeza com dignidade. Bom, eu vou contar rapidamente uma história que eu já ia ter contado, esqueci, mas a gente ainda tem tempo. Veja só. Nós estamos aqui na Terra. A Terra é uma exceção e um milagre no universo. Só a Terra tem vida orgânica que nasce da água. Nós temos naves não tripuladas que rodam todo esse universo todo, que vão a muitas distâncias, muitas, imensas distâncias, anos-luz se chama de distância. Desculpa. E nós, com essas naves não tripuladas, não temos um registro de nada que se pareça com a Terra. Nada. Então, a Terra é um milagre no sentido não religioso, no sentido humano mesmo. Ela é uma exceção. Eu sei que no religioso também. Mas ela é uma exceção, gente. E o que é exceção é raro e é belo. Nós temos a honra, nós humanos, de habitarmos esse planeta incrível. Agora, em todo o universo, tem milhares e milhares e milhares de galáxias. Então, a Terra em que a gente está, ela está ocupando um espaço imenso que a gente não tem nem compreensão dele. Então, tem galáxias e galáxias, mas em todas as galáxias, em tudo que tem nesse universo, até onde a gente sabe, e a gente já conseguiu ir bem longe, tudo nasce e morre. Tudo. Um planeta nasce e morre. Tudo nasce e morre. Só que demora muito tempo para um planeta morrer, né? Muito tempo, ele vive muito, muito, muito. Mas nasce e morre. Aqui na Terra aconteceu uma coisa rara. Aqui na Terra, para vocês terem uma ideia, um inseto chega a viver 12 horas. Nasce e morre. Então, aqui na Terra, tudo nasce e morre. Profusão de formas, de cores, né? Então, nós temos uma Terra belíssima, marcada por cores, por formas, por sons. É impressionante a vida na Terra, é linda. E um paleoantropólogo que eu uso num livro, meu livro se chama A Espécie que Sabe, do Homo sapiens, a Crise da Razão.
Nesse livro que vocês podem adquirir, nesse livro eu conto esse mito que está lá. Então, esse mito é um mito que foi recolhido por esse paleoantropólogo Leroy Gourhan, e ele diz o seguinte: o mito, tá, gente? Isso é um mito, é bonito, é poético, é um mito, feito por seres muito antigos, que diz assim: nesse planeta raro, por alguma razão, surge uma coisa extremamente rara, que é a água. Ninguém entende como aquilo surgiu, né? Um mistério. E aí que a gente coloca a nossa religiosidade, cada um coloca a sua com todo direito. Aconteceu essa água aqui na Terra, ninguém entende por quê. Mas nessa água surgiu um ser unicelular, uma ameba. E diz o mito: esse ser unicelular não sabia por quê, mas ele sabia que ele precisava expandir, crescer. Ele empurra suas membranas e vira um peixe. Esse peixe anda para todo lado, mas esse peixe, por alguma razão, ele entende que ele precisa crescer, então ele empurra suas membranas e torna-se um anfíbio. Esse anfíbio sai da água e volta. Era para estar satisfeito, mas não está. E esse anfíbio, então, empurra suas membranas, torna-se um ser mais complexo e se torna um réptil. Réptil ganha terra e devia estar feliz com isso. Mas não. O réptil arrasta o ventre no chão e ele se sente humilhado. Então, ele empurra o chão com os membros, com os quatro membros de locomoção e torna-se um quadrúpede. Mas esse quadrúpede chega um tempo que ele não quer mais ser quadrúpede, ele precisa expandir, algo o impulsiona isso. E aí ele empurra o chão com os membros superiores e vira um bípede. E esse bípede vai ficar com os membros superiores inúteis, porque eram usados para locomoção e não são mais. Então, esses membros superiores vão se transformar em asas e nascem as aves que ganham os céus. Mas também esse ser que está com os membros superiores inúteis, ele vai aprender a fazer esse gesto com a mão, vai pegar uma pedra e vai usar como ferramenta. Aí, veja que interessante. Esse ser que pega essa arma com a mão, essa pedra com a mão, e vai usar como ferramenta, esse gesto de segurar essa pedra, faz com que o cérebro é obrigado a se desenvolver. O cérebro gasta muita parte do cérebro para fazer esse gesto, que é complexo pra caramba, faz microcirurgias. Bom, isso faz com que esse cérebro ganhe volume cerebral, e aumento do volume cerebral faz com que a gente ganhe volume de memória. Nasce o Homo sapiens. Quem é o Homo sapiens? Ele nasce marcado pela postura ereta e pelo aumento do volume cerebral. Isso faz com que ele ganhe memória. Esta é a primeira revolução da memória, que é a aquisição da memória pela espécie humana. Essa memória adquirida vai começar a guardar coisas. Só que a nossa memória, ela não guarda de qualquer maneira. Nós não somos Homo sapiens, a gente é sapiens sapiens, segundo a paleoantropologia, tá? Mas esse Homo sapiens, ele começa a guardar tudo, mas ele guarda a partir dos afetos. Então, por exemplo, se eu sinto amor por alguém, tá na minha consciência. Agora, toda vez que eu sinto amor, então, amei uma pessoa, mas eu também amei um animal, amei uma planta, tudo que eu amar vai ficar em torno desse amor. Então, a memória, ela vai criando núcleos vinculados aos afetos, núcleos de conteúdo, núcleo de sentido. Isso, aos poucos, vai transformando num sistema. Esses vários núcleos vão se relacionando, e isso vai criando um sistema. E esse sistema se chama consciência, gente. A consciência é um tipo de virtualidade, um tipo de internet que a gente navega nele enquanto dorme. Você dorme, você navega nas memórias e nessa virtualidade que está na consciência humana. Bom, há 100 mil anos atrás, essa consciência, ela olha a gente de fora e diz: somos mortais. A consciência de que somos mortais é que faz nascer o Homo sapiens sapiens. Por quê? Quando a nossa virtualidade nos olha de fora e diz para a gente mesmo de que a gente pode morrer, a gente ganha consciência disso, isso rapidamente faz a gente desenvolver as plantas e as ervas para que a gente possa desenvolver a saúde, a casa vai querer melhorando, as armas vão melhorando. De 100 mil anos para cá, tudo começa a acelerar, acelerar, acelerar. Então, nós sobrevivemos porque ganhamos consciência, nós sobrevivemos porque ganhamos capacidade de conhecer e guardar conhecimento. Nós sobrevivemos porque esse conhecimento ele vai se construindo e nos indicando caminhos. E os caminhos foram sendo indicados. Chegamos ao Egito, à Grécia, e tudo isso é o humano tentando lidar com ele mesmo, lidar com a vida. Então, a civilização sempre foi um lugar conflitante, sempre, não é só hoje. Então, não entre nesse jogo de achar o mundo vai acabar, as pessoas estão se destruindo, o meio ambiente vai fazer a terra acabar. Não, isso que a gente vive são conflitos sérios e valiosos, importantes, infelizmente, mas a gente tem como transformar tudo isso.
A gente tem como ter uma relação mais sustentável com a gente mesmo e com a terra. Então, é preciso que a gente amadureça como civilização, vocês entendem? E isso depende da educação. É preciso que a gente amadureça como pessoa, cada um de nós. E isso depende da educação. Vocês sabem que a gente conhece pessoas que têm 70, 80 anos, algumas são maduras e outras são muito infantis ainda. E quando você encontra uma pessoa de 80 anos madura, é tão bonito de ver. É tão fortificante. Em geral, são pessoas fortes e alegres, aprenderam a lidar com a vida, sabe? Todo mundo está ao redor delas. Em geral, são sábias. Então, a idade não nos torna sábios, mas a idade pode nos tornar sábios se a gente se colocar como um ser humano que somos, que é um ser que tem consciência, tem memória, tem aprendizado e que precisa desse aprendizado para viver. A gente vai vivendo, a gente tem uma perda, todo mundo tem, e essa perda tem que ser processada, a gente vai chorar essa perda e a gente vai continuar. Quando a gente continua, a gente está mais maduro e melhor do que antes. A mesma coisa na escola. Você está no primeiro ano de faculdade, você vê de uma maneira, supondo, eu fiz psicologia, entrei na universidade, eu achava que psicologia era uma coisa no primeiro ano, já adorava, mas assim, tinha muitas ilusões. No segundo ano, você já vê de outro jeito. Então, o amadurecimento do humano também é o amadurecimento do profissional. A gente vai ganhando conteúdo. Então, é, se dediquem ao estudo. Isso eu estou dizendo de coração. É, não passem por cima. Não apenas decorem para fazer uma prova, sabe? Não enganem a vocês mesmos, a vocês mesmas. Usem cada gota desse conhecimento, desse pensamento, para transformar a sua vida, a vida da sua família. Não apenas com dinheiro. Não pensem que dinheiro resolve a vida. Ele ajuda, mas não resolve. Esse é o nosso erro, como eu falei para vocês. O Whindersson tem milhões e está triste. Então, se hoje, usando o exemplo de Whindersson Nunes e Gisele Bündchen, se uma pessoa conquista tudo que a sociedade tem para dar, no sentido de dinheiro, fama e poder, ela pode não ter nada. Nada. Agora, se uma pessoa adquire, e isso é fundamental, fundamental, condições dela ter uma vida digna, isso é a base, e é por isso que a gente está aqui estudando, fazendo faculdade, que é você ter dinheiro para você pagar suas contas e não ficar a madrugada acordado, poder cumprir os seus compromissos, educar os seus filhos, educar a si mesmo, continuar se educando eternamente, fazer seus passeios, ter conforto, sabe? Conforto para dormir, para acordar, para se vestir. Não é ter a roupa mais cara do mundo que faz ninguém ficar bem, mas é ter uma roupa que gosta, que se sente bem, ter uma casa que você sente que te acolhe, que te abraça, que você chega cansado, ela está lá com o conforto que você precisa para o seu descanso, sabe? E é isso que a gente precisa, de poder pagar os nossos remédios, as nossas contas. Então, isso é fundamental. Mas é ainda mais fundamental, mais não, tá, gente? Eu estou exagerando. É fundamental, sim, primeiro, que a gente consiga, né, pagar, porque ninguém consegue estar se desenvolvendo psiquicamente se tem fome, né? Se os filhos têm fome, se é humilhado porque não tem uma roupa, sabe? É preciso que a gente tenha isso. Mas o conhecimento, ele vai dar mais do que isso. Ele vai dar grandeza, sabedoria, capacidade de convivência. Tudo isso vem, sem dúvida nenhuma, com o nosso desenvolvimento intelectual. Então, vamos lá. Qual a importância da educação? A importância da educação, sem dúvida, a educação agora universitária, especialmente. Quase acabando, quase acabando. Qual a importância da educação universitária? Bem objetivamente, uma chave. Você sai da universidade com uma chave que você não tinha antes. Agora você tem uma chave e você pode mandar o seu currículo e dizer: eu sou professora de história, eu sou psicóloga, eu sou, seja lá a tua profissão que você escolheu. Então, sem dúvida nenhuma, a educação universitária te dá uma chave para você ter acesso ao que a sociedade pode te oferecer como profissão, como trabalho, como sustento seu e de sua família. Sem dúvida nenhuma, isso é muito importante. Mais uma coisa que a universidade vai te dar, com a chave que vocês já estão desenvolvendo na mão, e eu estou aqui apenas para dizer: façam isso com muito amor, porque é muito mais importante do que vocês pensam. Ela também tem uma chave da dignidade, sabe? Que é talvez tão importante quanto essa chave profissional e financeira. Digna, que é você está num lugar, você sabe falar sobre aquele assunto.
aquele que você estudou, sabe? Você conhece aquilo, não, eu sou esse profissional, eu sou dessa área. E aí você pode dissertar sobre aquilo. É tão bonito a gente conseguir ter um lugar no mundo, não só financeiro, mas pessoal, e poder falar sobre esse lugar pessoal. Então, essa é a segunda chave da dignidade do saber, sabe? De ser um Homo sapiens sapiens e que sabe algo e que pode contribuir com o mundo com esse saber. E, finalmente, a formação universitária desenvolve a nossa cognição, a nossa inteligência, os nossos afetos. O desenvolvimento intelectual faz com que tudo que você está estudando, às vezes não é nem o assunto que você mais gosta, mas enquanto você está ali, você está fazendo um tipo de malhação, como se fosse numa academia, sabe? Pode ser chato na hora, mas aquilo vai te dar músculos. Então, a universidade nos dá a sofisticação do raciocínio, a capacidade do raciocínio entrar em lugares que, de modo rasteiro, não entraria. Então, a gente, quando muito pequeno, a gente tem um raciocínio que nem um pires, raso. Quando a gente vai crescendo e vai estudando, especialmente estudando, desenvolvendo intelectualmente, isso vai estar deixando de ser um pires para ser um poço. Sabe o poço que tem água lá no fundo, aqueles poços de interior? Então, é um poço cada vez mais cheio de vida, que alimenta uma cidade, um poço. Um pires alimenta um gatinho ali bebendo água, mas um poço alimenta uma cidade, uma população. Então, que a gente se torne um poço, sabe, de vida para a gente mesmo, para os outros. Isso é real educação. Eu não tenho a mínima dúvida, que essa universidade, a Uniaselv, dá a vocês tudo isso. Eu tenho certeza disso. E vocês, se ela não dá naquele momento, vocês podem pedir, vocês podem trazer suas questões, né? Eu tenho certeza que tem essa interação, mas o objetivo é esse, sabe? De uma universidade grande que atende tanta gente, sabe? Que vocês sejam pessoas humanas, porque a humanidade a gente conquista. Eu, quando dava aula presencial, dei muitos anos aula em universidade, eu chamava as pessoas, falava, seres humanos, venham aqui. Aí uma menina fala, poxa, professora, seres humanos, eu falei, você está achando ruim? Não, é que para a gente se tornar um ser humano, a gente tem que aprender. Vocês sabem que muitos seres humanos provocam gestos piores do que os animais. Estou falando de violência, não precisa nem dar exemplo, todo mundo sabe. Então, tem pessoas que não saem da sua animalidade e continuam produzindo violências, inacreditáveis. Não é isso que a gente quer para a gente. Então, a gente precisa educar nosso pensamento, nossas emoções e nossa vida para que a gente tenha uma vida sustentável. É isso. Eu vou terminar falando para vocês um poeminha, que é de minha autoria, para finalizar essa nossa conversa e fazer com que a gente entre esse ano com muita força e alegria. Antes do poema, eu quero dedicar, não, como é que eu vou dizer? Eu quero dizer a vocês, dedicar, como é que é? Eu quero, esqueci a palavra. Eu quero que vocês vão lembrar e depois vão falar para mim. Eu quero que vocês tenham um ano cheio de vida. É isso que eu quero para vocês no ano de 2026. Eu quero que cada um de vocês adquira muita vida no corpo, no pensamento. O que é vida? É vontade de viver. Lembra como eu comecei falando? Dos desafios, das doenças psíquicas. As doenças psíquicas, muitas vezes, nem são doenças. São encaixes tortos que a gente tem com a gente mesmo e com o mundo, e que poderia ser resolvido apenas com autoconhecimento, né? Mas tem outras coisas que são mais difíceis, precisam de médico. Mas, de um modo geral, o que nós vemos no mundo hoje é uma desvalorização da vida. As pessoas acham que elas só podem viver se elas forem famosas, ricas, poderosas, ficam olhando os outros na rede social. Então, isso vai nos tirando a vida, vai nos minando. Então, eu quero que vocês tenham um ano vivo. Para ter um ano vivo, relacionem-se com a natureza. Relacionam-se com o céu, com a arte, com a música, com a dança. Divirtam-se bem no fim do ano.
dancem, brinquem, estejam com as famílias, sabe? Coisas simples da vida, como encontrar pessoas, baterem um papo, mandarem um abraço para alguém que você não vê há muito tempo, ir a uma praia, uma cachoeira, um rio, caminhar numa floresta. Isso nos potencializa de vida. Nós não somos só seres do pensamento, nós somos seres do corpo. E o nosso corpo precisa disso, de dança, de música, de convívio com os amigos, julgar menos os outros para que os convívios sejam melhores, não ficar se polarizando com debate inútil, buscar o que é comum nas famílias, sabe? Na alegria, no convívio, no bem-estar. Somos todos humanos, a vida é um desafio constante, precisamos uns dos outros. Então, que a gente consiga passar um ano assim, final de ano, cheio de convivência, para a gente ter um início do ano potente, alegre, cheio de conhecimento e de vida, para que a nossa vida e a vida desse planeta seja cada vez mais potente e alegre. Eu vou terminar falando um poeminha curto e que é para que a gente se sinta ainda mais alegre. E ele diz assim: há um lugar onde chegar, um estado, uma postura, onde tudo se completa. Há sim um lugar, uma alegria, onde não há mais letra. Tudo são mãos que se dão e não birra. Há um ponto de fusão, onde tudo se abraça e não há mais frio na alma. Apenas o calor do sagrado e do amor a aderir o que separa. Há um lugar onde chegar, um estado, uma postura, onde tudo se completa. Há sim um lugar, uma alegria, onde não há mais letra. Tudo são mãos que se dão e não birra. Há um ponto de fusão, onde tudo se abraça e não há mais frio na alma, apenas o calor do sagrado e do amor a aderir o que separa. Olhe, poema não se explica, eu poderia terminar aqui, mas enquanto falava eu pensei, puxa, tem um conceito tão bonito nesse poema que é importante falar. Eu digo, o sagrado, eu falo o sagrado e o amor a aderir o que separa. Gente, sagrado é tratado muito pelas religiões, mas não precisa ser só por elas. O sagrado também é uma compreensão que vem pelo conhecimento intelectual. Eu comecei falando para vocês que são galáxias e galáxias, e nós temos um planeta raro, milagroso, e a gente tem que ter a honra de habitar esse planeta e cuidar dele, porque a gente não entende, né? Mas é incrível. Isso é o sagrado, gente. O sagrado é a compreensão de que nossa inteligência, por maior que seja, e ela é maravilhosa, ela não vai explicar a vida. A gente nunca vai conseguir explicar completamente, né, intelectualmente a vida, só por meio da fé, mas não da inteligência. Mas, quando a gente olha para essa grandeza, o que que a gente vê? Como a vida é bela, como ela é incrível, como é complexa, como é grande. Então, eu digo sim à vida. Sim, eu respeito a vida e quero viver. Isso é a compreensão do sagrado. Sagrado é entender a grandeza da terra e respeitar essa terra. Sagrado é um bebê que nasce e tem aqueles olhos de vida brilhando. Então, que esse sagrado, intelectualmente pensado, nos potencialize, né? A vida é rara, a gente está vivendo e daqui a pouco a gente não está mais. A gente nasce e morre. Então, que cada minuto nosso tenha valor, que cada segundo nosso tenha valor, especialmente a partir da música, da poesia, da arte, e por isso que eu falei esse poema. Então, eu vou falar mais um e termino mesmo, agora eu termino. E esse poema fala de amor. Ele diz assim: o amor é um rio aquecido. Ele nasce no centro do corpo e irradia pelas veias, mesmo as mais pequenininhas, na ponta dos dedos, na palma das mãos. O amor escorre pelas mãos. O amor não tem cabimento. O amor derrama por todos os lados. É o mais perto que eu pude chegar do sagrado. Amor é o que torna o corpo aceso, iluminado. Mas amar é muito, muito mais do que ser amado. Amor é o que une os nossos poros, um a um, formando este tronco de furos. Nós somos feitos de falhas, nós somos vazados por microvazios, mas temos medo de tanto mundo por dentro. Temos medo do peito aberto, temos medo da mão aberta, temos medo dos pés. Eles caminham muitas vezes sem chão. Nos falta ar. É preciso aprender a respirar fora da bolha civilizatória. É preciso aprender a abrir as mãos e o coração enquanto há tempo, enquanto ainda estamos aqui, provisoriamente. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada pelo convite e desejando a vocês um excepcional fim de ano e um maravilhoso 2026.